Bom, boa tarde a todos. Sou o Luiz Miguel de Mello, estou cursando o curso de pós-graduação e mestrado aqui na FEAG, professor Gustavo, e vou apresentar sobre o órgão de tubo, que é um tema que eu gosto muito, e sou organista da Paróquia Santo Antônio de Piratuba, e vou estar apresentando sobre o órgão de tubo, seu funcionamento, sua história, sua evolução e o seu uso na Igreja Católica, seus ritos, durante seus ritos religiosos. Então, a introdução ao órgão de tubo. O órgão de tubo hoje é um instrumento que a gente vê praticamente nas igrejas mais antigas, mas já há uma retomada para que esse instrumento volte a ser utilizado da maneira dos cultos religiosos. Mas quando a gente pensa em órgão de tubo, a gente logo pensa em igreja, onde a gente sabe que normalmente o som que emite, ou que seja o órgão de tubo de verdade, não o eletrônico, que nos emite é a igreja. A gente escuta o som de órgão, a gente já pensa em igreja. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem salas de concerto também que possuem órgãos para apresentações. A gente vai passar um pouco sobre essa história. Bom, então o funcionamento do órgão, no princípio, a gente tem o primeiro órgão, chamado hidráulico, foi confeccionado na Grécia Antiga, onde tinha um dispositivo que era um reservatório de água, que conforme essa água era movimentada, ela gerava uma certa pressão de ar. E essa pressão de ar, ela subia nos tubos e era acionada com as teclas do teclado, assim que o teclado era acionado, esse ar era liberado, passando pelo tubo que tinha uma saída no orifício, era expelido o som, como se fosse uma flauta, a gente sopra e sai o som. No caso, o sopro vinha dessa pressão de ar passando pelos tubos. Então, esse é o primeiro documento que a gente tem sobre o funcionamento do hidráulico, que vem a ser o precursor do nosso órgão de tubo. Então, hoje, o órgão de tubo ele praticamente funciona dessa maneira. A gente tem um fole, que é onde eu gero essa pressão de ar, pessoas que têm que pressionar esse fole para ter essa pressão de ar. Esse ar ele é pressionado numa coluna, e essa coluna de ar ela fica presa, sendo acionada pelas teclas do teclado. Toda vez que o teclado aciona, esse ar passa e emite o som. Então, esse é o dispositivo. Eu preciso ter uma coluna de ar, uma pressão de ar, para que toque, para que soe o som. E quem libera o som são as teclas do teclado, que faz com que libere o som para diversos tubos. Aqui a gente tem tubos de diferentes tamanhos, diferentes diâmetros, orifícios, que vão dar um som diferente. Então, quanto maior a quantidade de tubo, maior é a variedade do som. Então, o funcionamento não é nada mais do que uma coluna de ar presa, sendo liberada de acordo com a sua tecla, e cada tubo emitindo um som específico. A história do nosso órgão. Então, a gente tem o hidráulico, como o primeiro órgão, a gente tem aqui o reservatório, o compartimento que é pressurizado aqui o ar, e o tubo em cima é onde o ar é liberado e emite o som. A gente tem aqui também uma roda d'água, que é utilizada para manter essa pressão, para manter essa pressão, e os tubos liberando o ar para que saia o som. Então, esses são os precursores aí do órgão de tubo hidráulico, desde a Grécia Antiga. Aí foi passando-se o tempo, o órgão foi evoluindo. Então, na época medieval, a gente já tem um órgão portátil, para acompanhar procissões de porteiros, onde tem um fole atrás, onde o organista com uma mão ele vai fazendo força no fole e com a outra ele vai tocando. Ou pode ter outra pessoa atrás fazendo pressão no fole e ele tocando o instrumento. Aqui o órgão de manivela também é utilizado pela pressão, a manivela nesse caso. Aqui a gente tem um órgão menor, mas também com os foles atrás também. Então ficavam pessoas pressionando para que mantenham uma coluna de ar e o ar sendo liberado dos tubos. Aqui com os pés, então o organista que tinha que fazer pressão com os pés para que mantesse a pressão de ar e emitisse som também. Então, na época medieval, já teve um ganho,
uma evolução considerável do órgão. Na época da Renascença, né, passando na época medieval, na época da Renascença, a gente teve uma explosão das artes, né? Então o órgão também não ficou para trás. Então a gente já vê que o órgão aqui ele já está mais trabalhado, né? Já tem uma expressão de uma obra de arte. A madeira já mais rebuscada, mais contornos arredondados. Aqui, do mesmo jeito, né? Mais tubos, né? Aqui ainda continua o fólio. Né? Então esses aqui são os órgãos que começou a evoluir e começou a ser introduzido nas igrejas. Né? Então as igrejas elas são construídas já pensando no órgão. Né? O órgão já começa a fazer parte da estética física da igreja. O órgão no período barroco foi onde a gente tem o auge, o seu apogeu do que a gente tem hoje, a gente se der no período barroco. Né? Então a quantidade de tubo aumentou, muitos tubos, diferentes tamanhos, medidas, diâmetros, e a utilização de ligas de metal. Então ligas de metais faziam sons diferentes. Então os órgãos ficaram enormes, com mais de 1000 tubos, 5000 tubos, para que desse cada vez um som mais variado. Né? Então a gente tem também a criação e o uso da pedaleira. Como tinha muito tubo, precisava ter mais dispositivos para acionar esses tubos. Então agora toca-se além das duas mãos, os dois pés também acionam os tubos. Então a gente tem a introdução da pedaleira, que são os teclados, só para tocar com o pé. A gente tem os órgãos enormes, né, dentro das igrejas, que vão ser introduzidos como uma parte estética da igreja. Né? Então, assim, as igrejas já tratam o órgão como uma parte integrante de da sua estética religiosa. Aqui a gente tem o órgão de eletrônico, então, ou seja, o período barroco nos deu o que a gente tem praticamente hoje para órgão de tubo, e depois das igrejas que não têm capacidade de ter um órgão de tubo a ar, né? Tem os órgãos eletrônicos, que tem a pedaleira, tem os seus teclados, mas ele é eletrônico, o som é emitido por placas eletrônicas, que imitam o som de um órgão de tubo. Bom, vamos falar agora sobre o órgão de tubo dentro da igreja, os órgãos de concerto também. Dentro da igreja, a igreja ela tem o órgão um instrumento muito importante, né, para criar um impacto sonoro forte e que ressoe muito bem. Né? Então, as catedrais das igrejas elas são fabricadas, elas são construídas com os arcos para fazer com que esse som do órgão reverbere e ocupe todo o espaço. Né? Ele é essencialmente focado na liturgia, né, no serviço da igreja, acompanhando os cantos e dando uma atmosfera espiritual. O que o torna menos portátil, porque agora é um órgão fixo, né? Pelo seu tamanho, pela sua complexidade, já não pode ser mais transportável. Cada igreja é construída pensando no órgão. E o órgão de concerto, nada mais é do instrumento colocado numa sala de concerto, que vai se tocando ali obras para apresentações, sem um cunho religioso. Então, para o órgão ser introduzido no ritual católico, né, existiram vários documentos oficiais da igreja que orientaram para o uso do órgão. Então, a gente tem o Concílio de Trento de 1562, que já tratava que o órgão é o instrumento próprio dos ritos da igreja católica. Então, ou seja, já falava que o instrumento oficial da igreja era o órgão. E vários documentos até chegaram no Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI, no século XXI, já que reafirma e cita que o órgão é o instrumento oficial. Não que só exista ele, mas ele é oficial, podendo ter o órgão se prevaleça o órgão, que é um instrumento que a igreja acredita que nos leve a rezar de uma maneira mais eficiente. Mas o órgão, na idade medieval, quando a igreja então era formada, o órgão era um instrumento que acompanhava os ritos nas arenas de Roma, né? Onde os gladiadores lutavam, onde muitos cristãos foram perseguidos e mortos, o órgão era que tocava. Então hoje, a igreja, até para relembrar o sacrifício desses cristãos, a igreja também, um modo, né, utiliza o órgão
nos seus ritos, né, da igreja, que a gente celebra o sacrifício de Cristo e lembrando os sacrifícios cristãos na antiguidade. O órgão é fundamental, que ele enriquece a experiência litúrgica e aumenta a participação do povo, ajuda a rezar e a cantar também. Algumas igrejas que possuem órgão no Brasil, né, a Catedral da Sé de São Paulo, a Igreja Matriz de Itu, a Igreja Luterana, a Basílica dos Araus, a Catedral Evangélica de São Paulo, e em Indaiatuba também está se fazendo a reforma do órgão da Matriz Candelária, então logo teremos também o nosso órgão de tubo. Praticamente hoje, os órgãos de tubo eles são feitos com compressores de ar, né? Não precisa mais da pessoa por fora, mas aí o seu funcionamento é através de coluna de ar. E órgãos de concerto são salas de concerto que possuem o órgão para apresentações, tanto de músicas litúrgicas ou músicas seculares, né? Visando apenas a apresentação. Inclusive, os maiores compositores de órgão, né, para músicas de órgão, é o Johann Sebastian Bach, com a sua tocata em fuga em ré menor, fez muita música para órgão, para a igreja e para música secular também. O César Franck, compositor francês também, tem diversas obras litúrgicas e seculares. E o Olivier Messiaen também fez muita música para órgão, os compositores aí mais contemporâneos para o órgão. Esse órgão é o maior órgão de funcionamento, tem 287 toneladas, mais de 28.700 tubos. O maior tubo tem 12 metros e o menor tem 6,3 milímetros. Então, olha a discrepância, quanto som diferente ele vai dar para sair um órgão desse. Ele possui 6 teclados. Então, é um órgão muito grande. É o maior órgão de funcionamento hoje do mundo. E o órgão mais antigo de funcionamento nas igrejas hoje é o órgão da Catedral de Sion, na Suíça. Ele possui 5.500 tubos e 2 torres de som. Ele foi construído no século XV, em 1435. Então, o órgão já tem mais de 500 anos de uso. Bom, e esse sou eu tocando lá na Paróquia Santo Antônio, né, o nosso órgão eletrônico, pedal também, e 2 teclados. Então, espero que tenham gostado dessa breve apresentação sobre o órgão e o seu uso na Igreja Católica. Muito obrigado.